Amado e querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida e a vida dos teus. Que a tua família seja uma bênção para a honra e a glória do nome de Jesus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nas últimas duas aulas, vocês estiveram com o nosso irmão Sóstenes, diácono da Igreja do Senhor. E hoje eu vou compartilhar com vocês o capítulo 12 do livro de Atos. Estamos estudando capítulo a capítulo e agora nós chegamos num capítulo que é um divisor de águas. Um capítulo que vai ser, de alguma forma, pelo menos o último verso, a introdução de um novo segmento, a nova narrativa neste livro tão rico, tão cheio de manifestações miraculosas por parte do Espírito Santo, tão cheio de obras realizadas por Deus na vida daqueles que necessitam. Aqui no capítulo 12, nós vamos ter o fim de uma sessão e no capítulo 13 é o início de outra sessão, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. São 3 viagens missionárias que serão trabalhadas a partir do capítulo de número 13. Mas vamos ao 12. No capítulo 12, como em praticamente todos os outros capítulos, nós temos um milagre aqui, uma coisa miraculosa, maravilhosa, da parte do Espírito Santo para beneficiar o Evangelho, para fazer com que o Evangelho fosse promovido no meio daqueles irmãos da igreja primitiva. Observe o que diz aí na epígrafe da sua Bíblia, no capítulo 12. Na minha diz assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Então a gente tem 3 cenários aqui, pelo menos, né? O primeiro cenário é o cenário em que Tiago morre. O segundo cenário é o cenário em que Pedro está preso. E o terceiro cenário é o cenário da morte de Herodes. A perseguição continua grande, ferrenha, contra a igreja do Senhor. Havia dado uma arrefecidazinha, mas os inimigos de Deus começaram novamente a perseguir a igreja. E os judeus, os da religião, aqueles que mataram a Cristo, que foram apontados por Estevão, que foram apontados pelo próprio Pedro, estavam furiosos ainda contra os cristãos, enciumados, enraivecidos, endemoniados contra os cristãos, e querendo que todos fossem mortos, assim como Cristo foi. Mas olha o que acontece aqui. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Este Herodes ao qual o Lucas se refere aqui no capítulo 12 é o Herodes Agripa I. No Novo Testamento nós temos relatos de pelo menos 3 Herodes. O primeiro é aquele que manda matar as crianças por ocasião do nascimento de Cristo, né? Jesus estava com uns 2 anos mais ou menos, e aí o Herodes descobre que alguém tinha nascido e manda matar as crianças, né, abaixo de 2 anos, o chamado Herodes o Grande. Depois deste veio Herodes o Antipas, que foi aquele que mandou degolar João Batista. E este Herodes aqui é um terceiro Herodes, é o Herodes Agripa I, que assim como os seus antecessores, mandou matar também a muitas pessoas, e os cristãos eram vítimas dele. Tá? E ele, versículo 2, mandou matar Tiago a espada. Este Tiago era o irmão de João, ambos discípulos de Cristo e apóstolos do Senhor depois que Cristo foi levado aos céus. Versículo 13, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então, os da religião judaica, os saduceus, os fariseus, os escribas, ficaram felizes porque o Herodes havia mandado prender cristãos,
O Herodes tinha mandado matar Tiago. E Herodes percebeu que aquilo fez alegrar o coração dos judeus e ele queria estar bem politicamente falando. E por causa da política, para estar bem diante do povo, daquele que era a maioria dos de Israel, ele mandou prender também a Pedro. Só que o destino que Pedro enfrentaria neste momento não era um destino semelhante ao que Tiago teve. Tiago morreu, foi transpassado pela espada. Mas Deus tinha um propósito diferente para a vida de Pedro. Deus ele tem propósitos diferentes para a vida dos seus servos. Em uns, ele é glorificado com a morte. Com outros, ele é glorificado com as obras que esse realiza e com os milagres que acontecem na vida dele. No versículo de número 4 diz que depois que Pedro foi preso, o Herodes o colocou numa prisão de segurança máxima, os entregou a 4 quaternos de soldados, para que Pedro estivesse bem guardado, bem protegido. Certamente este Herodes foi avisado, ou tinha conhecimento, de que este Pedro já havia sido retirado da prisão em outro momento. Em outro momento, a gente observou isso quando estávamos estudando o capítulo 5 do livro de Atos. No capítulo 5, no versículo 19, Pedro também estava preso. E no versículo 19 está escrito, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, Pedro já havia sido tirado da prisão na noite por um anjo. E aí depois começaram a procurar, cadê Pedro? Tá lá na praça, pregando o evangelho. E ele certamente avisado disso, disse assim, não, a gente não pode deixar esse rapaz fugir. Vamos prendê-lo bem. Colocar um soldado preso pelas algemas de um lado, outro soldado preso do outro, soldados à porta. Ele não vai sair da minha prisão. Eu sou profissional disso aqui. E ele foi bem guardado na prisão de segurança máxima. Mas a Bíblia diz no versículo 5, isso aqui é maravilhoso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando ao Senhor, pedindo a libertação de Pedro. Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, escreveu que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que é que acontece aqui? O que foi que aconteceu aqui? A partir do versículo 6 diz, quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com as cadeias, com as algemas. E havia guardas diante da porta também, para que ele estivesse de fato preso e não pudesse sair ou sofrer um motim ao ponto de libertá-lo da prisão. A igreja orava por Pedro e Deus mandou o seu anjo para livrar a Pedro da prisão. Tiago morreu. Pedro foi solto da prisão. Por quê? Porque Deus teria permitido a morte de Tiago e não teria permitido a morte de Pedro? Esta resposta não é simples. Eu não tenho-a de modo claro. Mas a gente pode entender que, com a morte de Tiago, Cristo foi glorificado. E Tiago foi muito feliz por ter sido mártir por Cristo. Mas Pedro tinha uma missão ainda a cumprir.
A missão de Tiago estava cumprida. Pedro tinha uma missão a cumprir. Ele tinha outras pessoas para alcançar. Através do evangelho, da pregação e da sua liderança na igreja primitiva. E Deus salvou a Pedro. Olha o que diz aqui a maneira como Pedro foi salvo, versículo 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Bendito seja o nome de Jesus. Prisão escura. E naquela escuridão resplandeceu uma luz. A luz de Deus brilhou naquele lugar. Muitas vezes nós passamos por prisões. Estamos cativos a alguma coisa. Mas o Senhor é aquele que faz com que a luz brilhe nesses nossos momentos de cativeiro, nesses nossos momentos de dificuldades. Observe que é curioso, isso aqui a gente precisa destacar. Pedro sabia que no dia seguinte haveria de comparecer diante de um tribunal. E que a pena seria a pena capital. Ele sabia que haveria de morrer, tal como Tiago morreu. Mas Pedro estava dormindo. Isso é uma lição para a gente. Isso é uma lição muito grande para a gente. Jesus disse: eu venci o mundo. E essa afirmação é muito poderosa. Quando ele diz assim, eu venci o mundo, ele está dizendo que nada que pudesse acontecer aqui nesta terra o deixaria deslocado de si, ou distanciado do seu propósito, do propósito para o qual ele tinha vindo ao mundo. Pedro sabia que a sua missão era pregar o evangelho, e ele estava fazendo isso, pregando o evangelho. E ele sabia também que se ele morresse, a morte dele seria por causa do evangelho. E ele sabia que se vivesse por meio da libertação miraculosa da parte de Deus daquela prisão, a sua libertação seria também por causa do evangelho. Ele vivia, ele estava disposto a viver, estava disposto a morrer pela causa do evangelho, por Cristo. Ele sabia que, como Paulo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por isso ele dormia. A expressão que Jesus usou, eu venci o mundo, é uma expressão que a gente percebe claramente que se pode aplicar a Pedro. Porque o mundo estava conspirando contra ele, contra a vida dele. E enquanto o mundo conspirava contra Pedro para o matar, para o silenciar, ele dormia como um vitorioso contra o mundo. Ele estava dormindo. E o anjo chegou do lado dele, assim, uma luz apareceu e tocou do lado de Pedro e disse assim, ô Pedro, levanta rapaz, vamos lá? Pedro já conhecia aquela voz, Ele já conhecia a ação do anjo que o libertara da prisão no capítulo 5. E ele estava aqui mais uma vez sendo retirado da prisão. Levanta, Pedro. Ele só não tinha compreensão de uma coisa, se aquilo era uma visão ou se era a verdade mesmo que estava acontecendo ali. Quando o anjo falou, caíram as algemas da mão de Pedro, e o anjo disse assim no versículo 8, cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era uma visão, uma visagem. E quando passaram a primeira guarda e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O que é que o povo judeu esperava? Esperava a morte de Pedro. Era isso que o povo judeu estava esperando, que ele morresse, que ele fosse assassinado por Herodes, que ele fosse mais um mártir por Cristo. Era isso que os judeus estavam esperando. Mas Deus o livrou da prisão. Que coisa maravilhosa, é um milagre, não é? O que está acontecendo aqui. E assim como Deus libertou Pedro da prisão, eu tenho certeza que este ano é ano de libertação, é ano de pessoas serem tiradas da prisão, do medo, da angústia, da escassez de pão, aquilo que nos prende, que nos sufoca a garganta. O Senhor é aquele que nos livra, que faz resplandecer uma luz e diz assim: ei, levanta. E aí Pedro foi para a casa da irmã Maria, a mãe de Marcos, né? João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho. E quando Pedro chegou lá, começou a bater, a menina saiu, ouviu a voz de Pedro e correu novamente para dentro e disse assim: olha, é Pedro. E o pessoal disse assim: ô Rod, Pedro está preso. O pessoal estava orando por Pedro para que Pedro sofresse uma intervenção por parte de Deus. Tivesse uma intervenção na vida dele e aconteceu essa intervenção. Mas quando a bênção chegou, eles não acreditaram. Não acreditaram. Infidelidade ou falta de fé? Acredito que não. É só um momento de deslize. Interessante é que esta igreja, veja que coisa maravilhosa. Esta igreja reunida na casa da irmã Maria, conta-nos a história, também estava orando por Tiago, quando Tiago foi preso. E Tiago morreu. E aí, Herodes mandou prender também a Pedro. E eles não cessaram de orar. Tiago tinha morrido, imagina, Tiago morreu, a gente orou e Tiago morreu. Não vamos orar por Pedro, não. Eles estavam orando por Pedro, para que o Senhor livrasse o seu servo. E aí Pedro chegou lá na porta e a Rod correu para dentro e disse assim: é Pedro. E Pedro insistiu em bater. E aí o pessoal disse: não, mas deve ser o anjo dele. Havia uma crença que era muito antiga entre os judeus de que para cada pessoa tinha um anjo que protegia a sua vida. E alguns entendiam que havia uma aparência desse anjo com a aparência da pessoa que era protegida. E alguém, com esse pensamento estranho, ousou dizer: não, deve ser o anjo de Pedro. Mas era o próprio Pedro. E aí fizeram um alvoroço. Pedro, depois de entrar, disse assim: o Senhor me livrou da prisão, mas, façam o seguinte: anunciem a Tiago, no caso o outro Tiago, não é? E anuncie também aos irmãos que eu estou livre e eu vou agora para outro lugar. Fazer o quê? Pregar o Evangelho. E aí no outro dia, quando todos levantaram, Herodes disse assim: cadê o prisioneiro? O prisioneiro já estava longe. E Herodes disse: mas não é possível, alguém o ajudou a sair daqui. Foram vocês e mandou matar os soldados que estavam responsáveis pela guarda de Pedro. Interessante que a gente observa no início do capítulo 12 e tem a perseguição contra a igreja empreendida sobretudo aqui por Herodes. O Agripa I. Pedro
é milagrosamente retirado da prisão. E aqui no final do capítulo, Herodes está no seu trono, vestido com vestes reais. As pessoas estão prestando culto a Herodes, estão dizendo voz de Deus e não de homem. Aí o que foi que aconteceu? Versículo de número 23, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Isso aqui não é dizer assim, glória a Deus, não é isso. As pessoas estavam glorificando Herodes como se ele fosse Deus, e ele estava tomando a glória de Deus para si. Da mesma forma que Deus mandou um anjo para libertar Pedro da prisão, mandou um anjo também para tocar em Herodes, o inimigo da igreja. E ele morreu. O intento dele era matar o cristão, matar a Pedro. Mas ele foi quem morreu. Bendito seja o nome de Jesus, que luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras, que está conosco em todos os momentos, que peleja as nossas batalhas. O intento do inferno era fazer com que o evangelho fosse cerceado, com que os cristãos se calassem. Mas olha o que aconteceu, versículo 24. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. E esta palavra que crescia e se multiplicava alcançava as pessoas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até a gente aqui no Brasil. Recebemos este evangelho e somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Por que o evangelho chegou até nós? Porque Tiago morreu. Porque Pedro foi preso e foi tirado da prisão. Porque muitos deram a sua vida por amor, pela causa do evangelho. Por isso o evangelho chegou até nós. Por isso nós temos Cristo hoje, por causa desses irmãos corajosos, por causa de uma igreja que orava, que orou para que Tiago vivesse, mas Tiago morreu, mas não cessou de orar pela vida de Pedro. Pedro viveu e continuou a pregar o evangelho. Por causa desses irmãos, o evangelho chegou até nós. No versículo 25 temos um preâmbulo desta segunda sessão, digamos assim, do livro de Atos dos Apóstolos, que são as viagens missionárias de Paulo.